Recentemente a Philips lançou aqui no nosso mercado dois modelos de televisão. O modelo PUG7406, que é o modelo que está aqui atrás inclusive, e o modelo PUG7906. E como eles lançaram esses dois modelos, muitas pessoas nos perguntaram qual era a real diferença entre essas duas televisões que a Philips estava lançando aqui no nosso mercado. E felizmente a gente teve a oportunidade de testar essas duas televisões e vai responder essa dúvida para vocês aqui nesse vídeo. Em relação a essa dúvida, se vocês entrarem no site da Philips, vocês vão ver que a princípio a grande diferença parece ser que a televisão PUG7906 tem a tecnologia de Ambilight, que são aquelas luzes de LED que ficam atrás da televisão e ficam ali iluminando o seu cenário de acordo com o que está passando ali na tela. Então, segundo o site da Philips, essa seria então a principal diferença. Mas será que na prática existe alguma coisa além disso? Ou será que realmente essa seria a principal diferença? Antes de responder essa dúvida, aqui vai uma super dica caso você seja novo aqui no canal. Aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp, do Telegram. Se você está procurando uma televisão nova para comprar ou algum outro produto, sempre que aparece uma boa promoção, de fato, a gente sempre avisa vocês lá no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. O link vai estar aqui embaixo para vocês entrarem e participar, lembrando que é de graça. E lembrando também, pessoal, que o apoio de vocês é fundamental aqui no canal, dando um gostei se vocês gostarem do vídeo, deixando um comentário e também se inscrevendo, e a gente agradece muitíssimo aí o apoio de todos vocês. Mas então, pessoal, o Ambilight é a principal diferença ou existe alguma coisa importante além disso que deve ser mencionado aqui nesse vídeo? Assim, pessoal, de acordo com os nossos testes, realmente o Ambilight é a grande diferença entre as duas televisões, é a principal diferença. Se a gente ignorar o Ambilight e focar nas outras coisas, a gente vai ver que nas outras características das duas televisões são muito parecidas ou então muito próximas uma da outra. Talvez uma das grandes diferenças, por exemplo, seria o design da televisão, que o modelo PUG7406 aqui atrás, que é a versão sem Ambilight, tem um design um pouco mais simples, vamos dizer assim, mas eu não acho que essa seja uma diferença para se considerar muito aí na hora de escolher entre uma televisão ou outra. Mas apesar de fato as duas televisões serem bem aí parecidas, tirando a questão do Ambilight, acho que vale pontuar algumas coisas que a gente percebeu durante os nossos testes, como por exemplo na qualidade de imagem, porque mesmo na qualidade de imagem, mesmo de fato elas sendo bem parecidas, ainda assim tinha algumas diferenças que vale a pena aqui pontuar nesse vídeo. Quando a gente colocou as duas televisões uma no lado da outra ali para comparar a qualidade de imagem, seja com jogos de videogame, filmes e séries, na hora a gente já percebeu que as duas televisões de fato têm uma qualidade de imagem extremamente parecida, pessoal. Em algumas cenas, dependendo das cores que estavam passando, até dava para notar ali que existia uma diferença, mas nada que eu achasse muito relevante ou significativo, até porque a diferença era tão pouca que mexendo nas configurações já era possível ali deixar a qualidade de imagem ainda mais semelhante. Então, de forma geral, na qualidade de imagem, de fato, as duas televisões são sim bem semelhantes. Ainda sobre a qualidade de imagem, vale a pena mencionar que as duas televisões têm uma ótima qualidade de imagem, especialmente se a gente levar em consideração que as duas televisões se tratam de televisões de entrada, então elas têm imagens muito boas, especialmente se a gente levar em consideração a cor que a televisão consegue nos entregar ali na imagem. Em relação à cor, de fato, a televisão manda muito bem. E lembrando, as duas televisões têm recurso aí como Dolby Vision e HDR10+, por exemplo, o que é interessante levando em consideração que se trata de duas televisões de entrada. Mas no contexto geral elas são bem parecidas. Então, por exemplo, se você estava esperando pegar o modelo com Ambilight, achando que ele também teria uma qualidade de imagem muito melhor, não é exatamente o caso. Na prática ali a qualidade de imagem das duas são bem parecidas. Ainda na questão da qualidade de imagem, a maior diferença que eu encontrei entre esses dois modelos é na qualidade do nível de preto das duas televisões. E sobre essa questão do nível de preto, vale a pena mencionar aqui que no site da Philips eles não informam se a televisão tem um painel IPS ou um painel VA, pelo menos eu olhei lá e não encontrei essa informação, o que é uma pena, porque quando a gente fala de nível de preto, saber qual é o painel é fundamental e não apenas a Philips, outras marcas de televisões, como por exemplo a Samsung, não estão dando esse tipo de informação nos sites aí das televisões, o que eu considero um erro particularmente, porque pelo menos para mim é sim uma informação aí relevante. De qualquer forma, pessoal, de acordo com os nossos testes, as duas televisões da Philips parentam ter um painel IPS, ou seja, se você usar as televisões em um ambiente que é de fato 100% escuro,
vocês vão ver que o nível de preto da televisão não é dos melhores e sim, pelo menos os dois modelos que a gente testou tinha um pouco ali de vazamento de luz, o que acabava comprometendo um pouco aí a uniformidade de preto da televisão. Lembrando que essa é uma característica aí mais relevante se você for utilizar a televisão aí no escuro completo. Se você vai utilizar a televisão em um ambiente com a luz acesa ou numa sala iluminada, não é algo que você deva se preocupar muito aí essa questão de nível de preto. Mas como eu mencionei agora, a principal diferença que eu encontrei ali na questão da qualidade de imagem entre essas duas televisões é no nível de preto. E qual foi essa diferença que a gente encontrou? Basicamente a diferença foi o seguinte, pessoal. As duas televisões, como eu mencionei, têm um nível de preto que vem de um ambiente 100% escuro, não é aquele preto profundo, até porque a televisão não possui nenhuma tecnologia para ajudar a melhorar o nível de preto, especialmente levando em consideração que são duas TVs de entrada. De qualquer forma, a televisão PUG 7906, que é o modelo ali que vem com Ambilight, ele tinha um nível de preto que tinha a tendência de puxar para um azul escuro. Ou seja, na questão do nível de preto, o modelo da televisão PUG 7406, que é a versão sem Ambilight, tem um nível de preto que puxa de fato mais para um preto em si. Então, por conta disso, em algumas cenas em específicas, especialmente se tu estiver vendo uma cena mais escura, dava a entender, por exemplo, pelo menos visualmente falando, parecia que o modelo 7406, que é a versão sem Ambilight, tinha um contraste um pouco melhor em algumas cenas escuras, justamente por essa questão aí do nível de preto que eu acabei de comentar. Ou seja, por mais que as duas televisões tenham uma qualidade de imagem bem parecida na prática, na maioria dos conteúdos, e eu acho que para a maioria das pessoas não vai ter uma diferença muito relevante, se fosse para declarar uma vencedora em termos de qualidade de imagem, eu teria a tendência de dar para 7406, que é o modelo que está aqui atrás, o modelo sem Ambilight, justamente por ter um nível de preto que se aproxima mais de um preto aí de verdade, vamos dizer assim. De qualquer forma, vale mencionar uma outra coisa. O modelo 7906, que é a versão com Ambilight, ele até pode perder na questão do nível de preto nessa comparação. Entretanto, pelo fato do modelo com Ambilight ter Ambilight, o Ambilight acaba iluminando o seu ambiente e meio que dá uma disfarçada nessa questão de nível de preto. Então, se você usar a televisão com Ambilight com recurso ativado, possivelmente você não vai identificar esse tipo de coisa, porque acaba dando uma disfarçada. Então, no final das contas, na prática, mais uma vez, as duas televisões acabam ficando bem equilibradas por conta disso. Ainda sobre essa questão do nível de preto, eu acho que tem duas coisas que é importante de mencionar. Eu sei que eu estou falando bastante do nível de preto, mas eu acho relevante. Na questão do nível de preto, essa questão de uniformidade de preto, vazamento de luz, é uma coisa que pode variar de televisão para televisão, mesmo elas sendo do mesmo modelo. Como eu falei aqui, os dois modelos que a gente testou, sim, tinham um pouco de vazamento de luz, mas não quer dizer que o que você for comprar realmente vai ter o mesmo vazamento que a gente comprou. Isso pode variar de modelo para modelo. Outra pessoa pode comprar uma e não ter, por exemplo. Infelizmente, isso é algo que varia aí de modelo para modelo, não é só as televisões da Philips que acontecem isso, é de forma geral. E a outra coisa que eu acho que vale a pena mencionar aqui é o tamanho das televisões que a gente testou. A televisão com Ambilight, que é o modelo 7906, foi o de 65 polegadas e o modelo que está atrás de mim sem Ambilight, que é o 7406, é de 55 polegadas. E é importante mencionar isso porque alguns inscritos em alguns vídeos nossos mencionaram que parece que dependendo das polegadas, dependendo do tamanho da televisão, o painel da televisão poderia ser diferente e isso poderia impactar ali o nível de preto. Então é importante ressaltar que os modelos que a gente testou foi o de 65 polegadas no caso do Ambilight e 55 no caso do modelo sem Ambilight. A gente até tentou entrar em contato com a Philips para confirmar essa informação, se realmente o painel variava de polegada para polegada, entretanto eles também não sabiam confirmar essa informação, mas eles ficaram de verificar. E se por acaso eles nos derem essa resposta no futuro, a gente pode acrescentar essa atualização aqui embaixo no campo da descrição. E se vocês forem olhar o campo da descrição, já aproveita e clica no primeiro link para entrar no nosso grupo do WhatsApp, Telegram, caso vocês não façam parte ainda. Como eu mencionei lá no comecinho do vídeo, diariamente tem promoções muito boas de vários produtos, especialmente de televisão. Então se você está procurando um produto, está procurando uma televisão, vale muito a pena entrar e é de graça, então esperamos vocês lá. Agora passando aí para a questão do áudio, vale a pena mencionar, as duas televisões têm Dolby Vision e tem ali uma potência sonora de 20 watts e na prática as duas televisões na questão sonora são bem semelhantes, não acho que seja um ponto decisivo aí para você escolher entre as duas televisões.
E vale a pena também destacar que na questão do áudio, as duas televisões fazem sim um bom trabalho, levando em consideração que se tratam aí de TVs de entrada. Em relação ao sistema operacional, as duas televisões usam o sistema Android, então a gente não tem diferenças aqui. A gente até fez testes de fluidez para ver qual televisão era mais rápida, entretanto nos nossos testes às vezes uma respondia mais rápido, às vezes a outra respondia mais rápido, então nenhuma se destacou nem positivamente e nem negativamente nesses testes. Também é legal mencionar que pelo fato dessas televisões terem um sistema Android, vocês não devem ter problemas de faltas de aplicativo, o que é algo aí que acontecia, por exemplo, nas televisões do ano passado, que utilizavam aí outro sistema operacional aí nos modelos da Philips, então esse ano pelo menos essa questão não deve ser um problema. E para os jogos de videogame, pessoal, será que tem alguma diferença? De acordo com os nossos testes, nenhuma diferença muito relevante. Se vocês forem procurar informações sobre essas televisões nos sites aí que estão vendendo, vocês vão ver que eles informam que as duas televisões têm ali conectividade para HDMI 2.1. De qualquer forma, é bom deixar claro que a taxa de atualização dessas televisões é de 60 Hz, ou seja, mesmo que tenha HDMI 2.1, as duas televisões vão rodar no máximo a 4K a 60 quadros por segundo ao mesmo tempo, que já é a maioria, que já é o suficiente aí no caso para a maioria dos jogos. Os sites que também estão vendendo a televisão também informam que as duas televisões têm recurso como VRR, que é uma tecnologia para deixar a imagem aí mais fluida durante os jogos de videogame. A gente não testou porque o nosso console é o PlayStation 5, pelo menos até o momento o PlayStation 5 não tem suporte a VRR, mas é uma informação que está lá no site das duas televisões. Na prática, eu diria que para os jogadores de videogame a maior diferença de fato é o Ambilight, que fica ali por trás da televisão, até porque é bom destacar que o Ambilight também funciona aí com jogos de videogame. Em termos de conectividade, as duas televisões também são iguais e as duas televisões possuem Wi-Fi Dual Band e também tem suporte ali para conectividade Bluetooth. Então, se fosse para dar um resumo geral entre as duas televisões, eu diria o seguinte: caso você esteja na dúvida de qual televisão comprar, eu acho que a pergunta principal é: ter a tecnologia, o recurso de Ambilight é um diferencial para vocês, sim ou não? Em relação ao Ambilight, vale a pena mencionar que a gente testou com filmes, testou com séries, jogos de videogame, animes e de fato o recurso funciona, tá? Caso vocês ainda não tenham visto, alguns dias atrás a gente fez um vídeo exclusivo só falando do Ambilight. Tem imagens aí, como eu falei, testando com jogos de videogame, filmes, séries, animes. Se vocês ainda não viram esse vídeo, queiram ver aí, o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição para vocês darem uma olhadinha. É um vídeo bem legal, com várias imagens de teste e a gente também mostra algumas configurações do Ambilight, caso vocês estejam interessados. É um recurso legal, mas eu acho que vale a pena vocês verem o vídeo para vocês entenderem se realmente é algo que vai aí de acordo com o que vocês acham que vão gostar ou não. Para mim, essa é a principal diferença e a principal pergunta que você tem que se fazer na hora de decidir entre uma televisão ou outra. Se você, por exemplo, achar que o Ambilight não é um recurso que vai fazer grande diferença para você, por exemplo, nesse caso, sem dúvidas, eu pegaria o modelo 7406, que vai ser basicamente o mesmo modelo, tirando o fato de que não vai ter o Ambilight, por exemplo. Mas enfim, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam dessas duas televisões. Se vocês têm uma delas, deixa o depoimento de vocês aqui embaixo no campo de comentários, também para estar complementando esse vídeo e também para estar ajudando aí outros usuários que podem ainda estar na dúvida. E se ficou alguma dúvida, também pode perguntar aqui embaixo no campo de comentários. E lembrando, pessoal, que o apoio de vocês é extremamente importante, dando gostei, se inscrevendo no canal e deixando um comentário caso vocês tenham gostado do vídeo. E mais uma vez lembrando que assim que essa ou outras televisões aparecerem de fato com boas ofertas, boas promoções, a gente vai avisar vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, Telegram, o link vai estar aqui embaixo para vocês entrarem e participarem. De forma geral é isso, valeu, falou e até a próxima!